Esta é uma produção da sociedade civil com apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da programação da Freicaneca FM. Afrosonora, o podcast de música negra. O que faz a música negra ser tão especial? Seu poder, política e estética, conectando África e suas diásporas. Eu sou Rafael de Queiroz e convido você a navegar nas ondas sonoras do Atlântico Negro. Laroyexu, saudando a quem devemos saudar primeiro, porque Exu é o orixá das comunicações e hoje é dia de estreia. E para começar com muito axé e caminhos abertos, vamos receber hoje o diretor do Afoxé Alafim Oió, Fabiano Santos. Então, Fabiano, uma honra estar aqui com você. Lhe agradeço por poder bater esse papo com a gente. E aí, eu gostaria de começar, Fabiano, perguntando para você o que é que significa a palavra afoxé. Então, afoxé, uns dizem sobre o poder da palavra, né? Afó, palavra, axé, força. Mas na sua plenitude, no seu total, o afoxé é esse candomblé na rua, né? Mas a palavra, uns dizem que é a palavra de força, afó, palavra, axé, força. Mas no seu total, na sua totalidade, o afoxé é o candomblé na rua. Maravilha. Nós temos, inclusive, uma outra concepção do que vai para além da relação do candomblé. O candomblé é algo que é eixo, central, nosso. Mas aí tem muito mais reivindicação nas músicas do afoxé do que o próprio candomblé, no caso do Alafim. Então fala pra gente um pouco mais sobre isso. Eu entendo que também tem uma relação muito singular, né, do afoxé e, de uma maneira geral, dos afoxés com o movimento negro, né? Então, o Alafim Oió, especificamente, ele é o braço desse movimento negro, né? Era o braço. Hoje, o movimento negro tem vários braços. Então, o Alafim Oió, ele surge ali, né? A partir dessa briga ideológica do fazer. As pessoas eram militantes do MNR, Movimento Negro do Recife. E aí apareceu a possibilidade de fundir-se essa ala, que foi chamada de ala Alafim no início, no afoxé Ilê de África, né? O primeiro afoxé declarado aqui em Pernambuco, né? Dito como afoxé. Então, tinha essa ala desses negros de Movimento Negro do Recife, né? Que chamava-se a ala Alafim. Com o findar do Ilê de África, iniciou-se uma outra possibilidade de afoxé, que era o afoxé Povo de Odé, o afoxé Araodé. E aí, por uma divergência ideológica dessa mesma ala com os integrantes de Otata Raminho de Oxóssi, essa ala saiu, né, do Araodé e criou o afoxé Alafim Oió, Associação Recreativa Carnavalesca Afoxé Alafim Oió. E aí, todos os domingos eram domingos de roda de afoxés e, naturalmente, domingos de formação política, né, a partir das músicas compostas. E aí vieram os festivais de música de afoxé, criados pelo Alafim Oió. Ninguém nunca tinha feito isso, até hoje. A gente desconhece um festival de música de afoxé, a não ser do Alafim Oió. Vieram a Noite do Cabelo Pichain, a Noite do Cafuné, veio com o Alafim Oió a criação do Boletim Informativo Negração, né? Para a comunidade preta ficar se comunicando e tal. E a fusão e esse intercâmbio maior com Salvador, né? Integrando esse movimento negro do Recife ao movimento negro unificado, né? Instituindo, de fato, isso de forma nacional, né? E aí
as primeiras disputas políticas de homem e mulher, o feminismo aparecendo dentro do Alafim-Oió como um núcleo, né, político. Enfim, essa é o início dessa instituição. Esse é o início. Massa, Fabiano. Pelo que eu entendo dessa história, o Alafim é um dos primeiros afoxés, né, do Recife, a partir dessa formação que você falou, né, do Ilha de África, né, e... A gente tem uma concepção de que a afoxé, quando ele vai à rua, quando ele se concebe na rua. Então, nesta relação, a gente tem o Ilha de África, depois a gente tem o Araodé, e depois a gente vem com o Alafim-Oió. Né? O Alafim-Oió. É isso, segundo a afoxé. Mas existem várias outras brigas, né? Por conta dessa relação, inclusive ideológica. E aí surgem músicas que tentam reivindicar esse espaço de primeiro e coisa e tal, por conta de toda a contextualização que a instituição e os membros da época fizeram e tal, e vivem fazendo até hoje, né? É uma entidade que não para, ela não para de forma alguma, seja nas disputas de espaço, na formação dos seus integrantes, na realização de show, nos intercâmbios, inclusive, nacionais e internacionais. Mas eu prefiro ficar com a data oficial do CNPJ, que é 2 de março de 86, e não entrar nesse mérito, que eu acho que só nos enfraquece. Quem é mais velho, quem é mais antigo, quem é o primeiro, quem é o segundo. Eu só quero ser o Alafim-Oió. Aí já está de bom tamanho e já garante demais a nossa história. Maravilha, Fabiano. Eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente, assim, quais são os instrumentos, né, que se toca no afoxé e qual a importância deles, né? Você já está dando spoiler aí da minha oficina mais tarde, né? Você já está dando spoiler aí. Então, os instrumentos tocados no afoxé são os atabaques, filé, agogô, tantã, abê e timbal, né? Esses são os instrumentos que compõem hoje o afoxé em pau. Na rua, só timbal, tantã, abê e agogô. Existiu uma história, assim, logo no comecinho, quando você vai pesquisar o surgimento dos afoxés, né? Que teve uma certa disputa, né, entre os grupos maracatu com os afoxés que vinham surgindo, né? E disputas mais alianças também, né, em certo sentido, mas também houve uma certa briga por uma legitimação, né, do afoxé em Pernambuco, né? E existe até uma história, né, de que para aqueles ingressados, já os entendidos no assunto, já chegou até a se chamar maracatu de afoxé, né, antigamente aqui, né? Existe essa teoria. E tu pode falar um pouquinho sobre isso, Fabiano? Então, nas pesquisas a qual eu consegui observar, existia a história do afoxe, né? Que é o cara que cantava nos cortejos africanos que depois foram determinados ou rotulados de maracatu. Isso é um problema muito sério. O racismo, ele brinca com essa relação da gente, porque tudo que a gente faz é com muito amor, né? E a gente é aguerrido naquilo que a gente quer defender. Então, depois da rotulagem do maracatu, com o surgimento dos afoxés, mais uma vez, os racistas, com a intenção, inclusive, de criar uma tensão entre essas duas relações, né, foram inclusive, rotulando mais uma vez que o afoxé não era de Pernambuco,
e sim de Salvador, Bahia, né, por termos de subsídio lá. E aí, esses mesmos que rotularam, inclusive, né, também criaram o rótulo que Pernambuco é a terra do frevo e do maracatu. E depois de estabelecerem 2 rótulos, inclusive colocando para os afoxés essa imagem dos forasteiros que querem ocupar o estado do frevo e do maracatu, os caras também colocaram a gente para tocar na noite mais significativa para o maracatu, que é a noite de tambores silenciosos. Para que ali houvesse o confronto real e a partir dali também estabelecesse quem ganhava e quem perdia nessa história, ou se os dois subissem, entendeu? Mas aí, com o avançado da política, né, a gente começou a pesquisar também, com o acesso das pessoas à universidade, as formas técnicas de fazer ciência, a gente conseguiu, inclusive, estabelecer que os dois elementos, de fato, os dois elementos são da cultura africana e do candomblé. Mesmo um sendo de 1800 como registro, e o outro mais puxado para final da década de 70 e da década de 80, mas os dois trazem o mesmo elemento, eixo central, que é o candomblé. Então, por se tratar de duas manifestações religiosamente negras, não havia de se falar em território. Não há de se falar em território. Não há como se limitar o que é e o que não é. E para piorar a situação, descobre-se também que em Fortaleza existe uma mesma manifestação rotulada de maracatu e que é mais antiga do que o maracatu daqui. Então a pesquisa, inclusive de forma induzida ao confronto, ela cai, né? Porque se tivéssemos de rotular por território, o maracatu não seria de Pernambuco, seria de Fortaleza. Entende? E o afoxé não seria daqui, seria de Salvador. Então, não dá para limitar as fronteiras quando o resultado da diáspora ela foi no Brasil inteiro, né? Então, não posso dizer quem pode e quem não pode nada. Todo mundo pode, porque está em todo o Brasil, entendeu? De onde é e de onde não é, também não posso dizer nada, porque também está em todo o Brasil. Né? A ganância na diáspora, a ganância na colonização, de quanto mais povos escravizados, melhor, né? Fez com que a gente trouxesse a identidade cultural para esse país. Então, não tem como se falar em barreiras, de fronteiras, em estabelecimento de onde surgiu ou como surgiu. Tá? Surgiu lá no continente africano, é todo mundo de lá, só que estamos aqui. Aqui é a nossa nova África. E aqui a gente bate o tambor que quer e canta da forma que quer. Bom. E é isso mesmo, acho que o próprio conceito de diáspora é essa conexão, né, do continente com a afrodiáspora toda e como a gente conversa até hoje, né, entre si, e troca, e se influencia mutuamente, né? Então acho que perfeito, assim, essa linha de raciocínio. Vamos agora para um rápido intervalo. Estamos apresentando Afrosonora. Estamos de volta com Afrosonora. E eu tenho uma dúvida, Fabiano, não sei se tu vai saber me dizer, mas é uma coisa que sempre me intrigou, porque o maracatu sempre, assim, foi sempre colocado como a origem Angola-Congo, né? Mas, como você colocou aí, tem essa relação com o candomblé, que é de origem nagô, né? Assim como o afoxé. E aí eu fico me perguntando
quando é que o maracatu começou essa troca com outra nação, vamos dizer assim, né? Que, claro, as duas nações estiveram presentes aqui em Pernambuco, os Angola Congo em maior número, né? Mas hoje a gente vê que o maracatu ele tem o seu orixá também, né? Também tem essa relação com o candomblé. Tu pode me falar um pouco sobre isso? Eu tenho, e é bem engraçado, para a academia as suposições e aquilo que a gente, de certa forma, dá o olhar sem estar escrito, ela não é ciência, né? Ela não pode ser, inclusive, citada. Mas vamos lá, cálculos. Eu gosto de cálculos, tá? O instrumento utilizado desde o seu início pelo maracatu, qual é? Uma pergunta aqui. Alfaia. A alfaia vista pelo africano. E aí o povo iorubano, ela é chamada de lubatá, o tambor das duas pontas. Em que momento se foi trocado, inclusive da experiência? Porque os primeiros instrumentos, as primeiras alfaias foram feitas de barrica. Não sei se você sabe disso. Que era onde vinha conservado o bacalhau, conservado os mantimentos. Inclusive no Leão Coroado tem uma de barrica do mestre Veludinho. Uma alfaia de barrica. E eu tive o prazer de tocar nela, tem um som maravilhoso. Em que momento poderíamos falar sobre essa relação de influência ou de aprendizagem, de A ou de B ou de C, sabe? Eu acho que tem um tambor iorubano que um congolês tocou, sabe? Que um angolano pegou o gongue e fez a sua coisa acontecer, que um sudanês foi lá e cantou, e a partir dali estava pronto, era a nossa manifestação, entende? Rotular essas coisas, inclusive estabelecer sem estar presente, é o maior crime, entendeu? E muito mais engraçado que isso é de dizer para mim ou para você, pessoas negras, de como a nossa relação histórica aconteceu. Isso escrito e citado por pessoas brancas que não nos analisavam, que não tinha, inclusive, vivência de campo, se a gente for falar em pesquisa, vivência de campo suficiente, porque o maior objeto para eles naquele momento era de exploração. Em plena colonização se rotula o maracatu. 88 anos depois vem a relação da abolição da escravatura. E até hoje pagamos com o corpo, né? E com a sanção de subsistência, essa mesma relação. De trabalhar muito, ganhar pouco, de sustentar a riqueza de quem sempre dominou esse país. E aí eu te pergunto, em que momento esses mesmos brancos ou seus descendentes pararam para ter uma vivência ou uma escuta real para definir qual é a nossa origem e qual é a origem do maracatu? Perfeito. E eu acho que entendo, e daí eu já pergunto outra coisa, já que a gente está falando de branquitude, de relações de poder, né, e de toda essa escassez, né, que o nosso povo passa historicamente, né, queria saber, a partir desse período de bolsonarismo, de pandemia, como é que está o afoxé, da proibição do Alafinhoiô, né, a partir dessa proibição do carnaval também, né, do carnaval de rua, né, o popular, o público, né, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente, Fabiano. Então, desde 2020, eu venho propondo uma conversa séria com o Estado
sobre essa relação de exploração. Né? O Estado vem nos explorando e a gente precisa reaver nesse momento agora toda a indenização já do lucro obtido, inclusive de forma indevida, posso assim dizer. Indevida não na sua forma escrita, certo? Na formalidade de atribuir os tributos para o Estado, mas da forma indevida com a utilização do objeto carnaval e com a mão de obra barata dos seus personagens. Então, essa é a utilização indevida. Inclusive, o valor, né, dado é maior do que o aferido para nós. E aí, eu, desde 2020, tenho instigado uma conversa com o Estado para que, naquele momento, houvesse a contratação, inclusive por exibição em lives. No primeiro momento, Carnaval 2021. Ele foi torado, permitindo-se as lives, mas com a onerosidade de autorrealizar. Naquela mesma relação, estabeleceu a marginalização da maioria dos presidentes das agremiações, porque o auxílio ele tem um apêndice da fala do gestor público em dizer que esse valor dado vai ter que ser repartido por toda a cadeia produtiva da agremiação. Contudo, estabelece também, ou propaga também, sempre o valor máximo de 30 mil, esse ano, né? 30 mil na época, 15 mil reais, olha, 15 mil reais. Aí todo mundo achou que era 15 mil reais. Só que nas linhas miúdas, eu lembro de contrato, não tem a linha miúda lá no final, que é aquela que quebra? Sim. Ó, lá na linha miúdas, o cara tava dizendo que só ia pagar 50% do cachê do cara. Véio. Então, as agremiações como Laúça, alguns brinquedos populares, né, que concentra um pouco menos de pessoas, tinha a história do cachê de 2 mil reais, 3 mil reais no máximo, recebendo a metade de 1.500, ó. Ou entidades que eu escutei que receberam 640 reais. Um absurdo. Os afoxés, pela luta, a gente conseguiu acrescer o valor das apresentações. Mas os que tinham subvenção foram sancionados à subvenção, que é de 3.800 pela metade. E aí estava o povo todo maluco, pirado, sem saber o que fazer. Por quê? Porque o Estado declarava que ia pagar até 15 mil reais, e no lúdico do brincante é que esse valor seria o valor real do todo, de contrapartida, os presidentes das agremiações recebendo um valor ínfimo de até 680 reais. Como pagar isso? Como distribuir? Como distribuir e manter uma instituição viva, com contas em dia? Impossível. Impossível. Então, espero que haja transparência na relação do auxílio. E aí, na listagem, vamos ver lá quem é que vai ganhar 30, quem vai ganhar 2. Entendeu? Então, e por mais uma vez, né, com a justificativa sanitária e com o objeto mais utilizado agora para impedir a relação, que é a Covid. Beleza? Não estou negando a doença, nem a pandemia, nem o desserviço que foi por 4 anos, que é o que ocupa a presidência da República hoje. Mas é também de dizer que vivemos esse paralelismo gigante. 2020, ano de eleição municipal, certo? Ano de eleição municipal. Não tínhamos vacina. Certo? A vacina chegou em janeiro de 2021. Não tínhamos vacina. Mas não houve campanha na rua? Houve campanha na rua.
o corpo a corpo, precisava ver. Parecia carnaval, sem vacina. 2021 nega-se o carnaval. Perfeito, Fabiano. Infelizmente a gente está com o nosso tempo curto, estourado. Vou ter que encerrar nosso papo, que foi maravilhoso. E eu agradeço mais uma vez essa participação mais que especial que eu tive aqui. Foi uma honra falar contigo, Fabiano. Assim, obrigado pelo seu tempo, pelo seu interesse. E a gente sabe, né, o quanto você está batalhando aí, né, pelos afoxés, pelas pessoas pretas de uma forma geral. E eu agradeço sua presença aqui e te desejo axé. Então é isso. Nada mais do que isso. Só energia e tempo. E tempo neste mundo para poder brigar mais. Cara. Não tem que ter medo, não. Esse negócio de ter medo. Medo é para os covardes, entendeu? Medo é para quem não quer viver. Então, a onda é viver e fazer o embate. Todo dia. Tipo assim. Todo dia. Perfeito. Até conseguir, né? Porque não dá. Não dá. Tem que equilibrar essa balança. Essa balança só pende para um lado e eu não estou nesse lado, entendeu? É verdade. Precisa equilibrar a balança para que todo mundo esteja dos dois lados dela. Perfeito. Obrigadão, Fabiano. Um abraço para você. Abraço, meu querido. Vamos que vamos. Então ficamos por aqui e nos vemos no próximo programa. Um abraço. Esta é uma produção da sociedade civil com apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da programação da Frei Caneca FM.